Questão aplicada pela banca Vunesp em que é cobrado do candidato conhecimento em relação ao uso do sinal indicativo de crase ou acento grave. Bom, primeiro nós precisamos aí saber que a crase, ela é a junção, ela é a fusão de uma preposição que sai de um verbo ou de um nome e que vai se juntar, vai se unir a um outro a, mas que desta vez será um artigo, muitas vezes acompanhados aí de um substantivo feminino. Mas é necessário também que nós saibamos outras classes gramaticais, porque nem todas irão aceitar o uso da crase. Vamos verificar a forma como essa questão foi colocada pela banca. Assinale a alternativa em cuja frase que completa o enunciado a seguir, o acento indicativo da crase está corretamente empregado. Foi desta maneira que colocaram aqui a questão. Veja só o enunciado. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos. E aí, qual que vai dar a continuidade exata? Será que a letra A, B, C, D ou E? Vamos fazer aqui a leitura juntando todos os termos. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos a uma nova rotina de frequentes aprendizagens. Há algumas tecnologias que pouco conhecíamos, a nova realidade a que fomos submetidos, a viver sem o amparo constante de outras pessoas, a todas as formas de comunicação de que dispomos. E aí, o que nós também precisamos aí estudar com afinco é regência verbal e regência nominal, porque muitas vezes o verbo aí precisará ser regido por uma preposição, o verbo é o termo regente, vai precisar aí de um termo regido, que é uma preposição, ou seja, um a com sentido de para, e que vai se unir aí a um artigo para juntar a crase. E o que acontece aí em exercícios de crase? Essa junção ela não fica evidente. Nós vamos aqui ter que fazer uma pergunta. Por exemplo, esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos. Verifiquem aqui o verbo adaptar. E quem se adapta a alguma coisa, se adapta para alguma coisa. Este verbo aqui pediu a preposição. Quem se adapta a alguma coisa. Esse a é preposição. Agora nós temos que verificar se o a que vem na sequência, se ele é um artigo que vai aí resultar no sinal indicativo de crase. Então veja só como que nós vamos fazer. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos. Esse a não tem sentido de para? Será que tem sentido eu mencionar esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos para uma nova rotina de frequentes aprendizagens? Não, aqui não tem sentido falar para uma nova. Por quê? Porque esse uma aqui, ele é um artigo indefinido e ele não está permitindo com que haja a crase aqui nessa construção. Então, uma dica, diante de artigo indefinido, eu não utilizo crase. Sendo assim, a letra A está incorreta. Vamos ver a letra B. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos para algumas tecnologias que pouco conhecíamos. Daí vocês podem se perguntar, mas por que o professor está falando para a? Porque esse a que veio do verbo tem sentido de para. E o a que é o artigo. Daí nós temos que verificar se eles têm essa junção ou não. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos para algumas tecnologias que pouco conhecíamos? Não. Aqui basta que tivesse somente o artigo. Há algumas tecnologias que pouco conhecíamos. A junção aqui não funciona. E até mesmo por quê? Porque diante de pronome indefinido, aqui há algumas, eu não utilizo crase. E notem aqui também que eu tenho singular e plural. Singular e plural não combinam com crase. Diante de pronome indefinido, não há o uso da crase. Letra C. Veja só. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos à nova realidade a que fomos submetidos.
para a nova realidade que fomos submetidos. Aqui sim a junção ela dá certo, porque aqui está acompanhado de um adjetivo, sim, que está no feminino, e eu posso ler: esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos para a nova realidade a que fomos submetidos. Sendo assim, o gabarito é a letra C. Notem aqui que esse A ele tem sentido de para, porque vem ali do verbo adaptar. Quem se adapta a alguma coisa. E ele vai se juntar com um artigo que está acompanhando ali um nome no feminino, o que poderia confundir aqui nesse exercício. Vocês poderiam se perguntar, mas nova não é um adjetivo? Mas aqui a posição do adjetivo não está impactando no sentido. Eu poderia falar: esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos à realidade nova a que fomos submetidos. E falar a nova realidade não impacta no sentido. Sendo assim, a letra C. Esse sim dá a junção do A com sentido de preposição mais o artigo, resultando assim no uso da crase. Mas vamos comentar as demais. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos para a viver sem o amparo constante de outras pessoas? Notem aqui que a palavra que vem na sequência é um verbo aqui no infinitivo, viver. O que é um verbo no infinitivo? Aquele que termina em ar, er, ir. Diante de verbo, não utilizo crase. Letra E. Esses tempos incomuns exigem que nos adaptemos para a todas as formas de comunicação de que dispomos. Outro pronome indefinido, que também não aceita o sinal indicativo de crase, também singular e plural. Repetindo, letra C é o nosso gabarito. Então, atentem-se aí no estudo da crase, ela é importantíssima. Ela também é descontada se utilizada de forma indevida em elaboração de redações. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.